Bem, amigos da Rede Globo, estamos aí novamente. Vamos seguir o baile aqui, nosso sistema escritor. Sai daqui. Então, vamos lá. A gente parou aqui nos rins, né? Primeira estrutura que nós vamos analisar aqui com detalhes. Convertendo. Então, tá bom. Então, a gente está falando tanto dos rins filtrarem as coisas, como que esse processo funciona? Os rins eles vão ter esse formato, tá? Meio de caroço de feijão. Pode ter em torno de 10 centímetros, né? Isso aqui. Cada um vai localizar na região das nossas costas ali, do lado da coluna vertebral. E o rim é o seguinte. A parte mais externa que você está vendo de rosa claro é o que nós chamamos de córtex renal. A parte do miolo é o que nós chamamos de medula renal. E aqui você pode ver, você tem a artéria que traz o sangue para o rim, nota que ela ramifica nos capilares, e depois você tem os capilares azuis, que são os das veias, e vai ramificando agora nas vênulas e na veia renal, que tira o sangue do rim depois da filtração. Tudo que foi filtrado aqui nessa parte do miolo vai ser despejado nesse grande tubo, que é a uretra, que vai levar para a bexiga e vai formar a nossa urina. Cara, aí você tá vendo esse carinha aqui? Se você pegar a sua talha, vocês não devem ter talha, né? Água de filtro de barro em casa hoje. Mas vamos supor, se pegar a sua pia, você vai ter um filtro lá que filtra a água, para você poder beber água filtrada na sua pia, quando tem esse caso. Você tem um filtro lá dentro que filtra toda a água que passa. O nosso rim, a estrutura que faz esse processo de filtro igual a nossa pia, é essa estrutura toda aqui, ó. Você tem milhões dela. Milhões dessa coisinha aqui. Que é esse emaranhado todozinho aqui, ó, que eu chamo de glomero renal. Quer dizer, glomero renal não, falei errado. Chama-se de néfron. O néfron é a principal estrutura do nosso rim que faz a filtração. O néfron é o cara que vai fazer a filtragem ocorrer, tá? Então você vai ter milhões de caras desse aqui espalhados nas medulas do seu rim, milhões. E como que funciona isso? Você vai notar a seguinte coisa: o que está em vermelho é sangue que chega para o processo de filtragem, tá? E o que está em azul vai ser o sangue após o processo de filtragem. Então, vamos pegar aqui uma animação do nosso site queridinho, Planeta Bio, e vamos estudar isso com atenção. Ó, aí a gente tem o nosso rim. Aí vamos ver a fisiologia dos nervos. O que é fisiologia, pessoal? É como é que eles funcionam, né? Fisiologia é funcionamento. Ah, lá, cortei o rim e aqui tá, ó, o córtex, que é a camada externa, e a medula, que é a camada interna. E aqui a gente amplificou toda a estrutura de um néfron. E aí tem uns nomes, ó, a cápsula renal ou glomero renal, que se tem a sua artéria, aí a sua artéria ramifica em arteríola e depois ela ramifica em capilar sanguíneo, que é mais fino, né? E ela faz um bololô aqui, um novelo, tá? Depois sai. Aí seus capilares vão ramificando e vão entrelaçando com esse tubo amarelo aqui, ó. Esse tubo amarelo não é nada, tem nada a ver com sangue, não. Ele é chamado de ducto coletor, tá? Se na verdade o tubo amarelo ele vai ser dividido em no total ele é como se fosse uma espécie de tubo que vai coletando, mas ele vai tendo nomezinhos, tá? Tá vendo aquela fina aqui? Isso aqui vai ser chamado de alça néfrica. Aí depois ela engrossa de novo,
vai retorcendo aqui, que é o que eu chamo de tubo contorcido distal. Depois ela cai, ó, numa grande tubulação, digamos assim, que é o famoso ducto coletor. Tá? Então, seu sangue entra aqui, cai nesse emaranhado, depois ele continua se dividindo nessas ramificações e depois ele volta por essas outras ramificações para uma vênula, que é uma ramificação de uma veia, e vai desembocar numa veia grossa. Então, ó, ele entra, passeia nisso tudo e volta. E nessa história dele passear nisso tudo e voltar, é que acontece a magia da filtração. Então, olha só. Aqui a gente tem um desenho maior e bem mais claro de entender. Aqui é o seu vaso sanguíneo, que entra dentro daquela cápsulazinha que faz um emaranhado, que nem eu mostrei na figura passada, que é isso aqui, né? O vaso entra, se emaranha, depois ele sai e vai ramificando aqui, se misturando com esses tubos. Tá vendo? A cápsula, que eu chamo de cápsula glomerular ou glomerulorenal, ela desemboca em um tubo, que eu chamo de túbulo do néfron, depois na alça, que é aquela parte fininha, tá? E isso tudo vai se ramificar ao ducto coletor. Então vamos lá. Aqui está um desenho simplificado disso. A cápsula renal, o glomero, o tubo glomerular, a alça e o tubo contorcido distal para chegar no tubo coletor. Qual a diferença desse desenho para o outro? Porque esse desenho, o outro ele está mostrando do jeito que é. Esse desenho está simplificado, tanto é que ele está na horizontal. Se você pegar um negócio lá, cadê? Olha lá, ele não é na horizontal. Ele, né, o tubo que vem da cápsula e tudo mais, ele desce, faz uma alça, depois volta e vai para o tubo coletor. Só que aqui, ó, fica fácil você entender. Como é que vai funcionar? O sangue passa aqui. E aqui no glomero é filtrado do sangue várias substâncias. E essa filtração ela não é seletiva. Como assim não é seletiva? Tudo que foi filtrado do sangue aqui, eu chamo de filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular, ele não é seletivo. Por quê? Vem água, que é bom, coisa boa para o seu organismo. Ureia, que é uma excreta. Ácido úrico, que é uma excreta, que são coisas que o organismo tem que jogar fora. Mas vem também sais minerais, sódio, cálcio, magnésio, cálcio aqui, potássio, que é coisa boa. Vem aminoácidos, que são coisas boas. Vem glicose, que é coisa boa. Vitamina, que é coisa boa. Então, nesse filtrado, vem várias coisas boas, junto com as ruins. Só que o nosso organismo é inteligente. Ele filtra de tudo, depois ele vai refiltrando, separando as coisas boas e ruins. As coisas boas vão ser reabsorvidas. À medida que o filtrado vai passando aqui, a glicose, aminoácidos, vitaminas, sais minerais, vai sendo tudo absorvido, reabsorvido. Vai filtrando, vai sobrando o que aqui? A ureia e o ácido úrico. E além disso, os nossos vasos sanguíneos vão empurrando para dentro desse tubo substâncias nocivas, mais ureia, composto nitrogenado aqui, NH4, hidrogênio, tá? Isso aqui serve para controlar a acidez do seu sangue, tá? E depois toda essa porcaria, digamos assim, vai cair no tubo coletor, que vai ir lá para o néfron. Ó, para o néfron não, para o ureter, que vai ir para a bexiga. Vamos ver aqui, ó, de uma forma mais geral, ó. O sangue passa, é filtrado. Aqui na cápsula filtrado que é bom e ruim. Coisas boas e ruins juntas. Depois o sangue o sangue não vai circulando aqui não, tá, gente? Nesse tubo aqui vai circulando o que foi filtrado. O sangue continua nos vasos sanguíneos. Nesse tubo que foi filtrado as coisas boas e ruins, vai acontecer o processo de reabsorção, como água, sais minerais, glicose, vitaminas, para sobrar depois só coisas ruins. E além disso, ainda chega mais no final do tubo aqui, através desse processo de secreção ativa, mais ureia e outras substâncias ruins para equilibrar a acidez do meu sangue. Tá entendido? Então, esse é todo o nosso processo. Ó.
Agora fica mais fácil, depois que vocês viram lá, vocês entenderem aqui, ó. O sangue entra, faz a primeira filtração. Coisas boas e ruins vão descendo aqui. Aí as coisas boas vão sendo reabsorvidas por esses vasos sanguíneos que estão aqui nas laterais emaranhados. E vai sobrando coisas ruins. E ao mesmo tempo vai sendo jogado mais coisas ruins aqui, porque isso vai cair no ducto coletor. Tá vendo que tem outras entradas no ducto coletor? Porque é outros nefros. Tem um nefro aqui, teria outro nefro aqui. A gente tem milhões dessa unidadezinha filtradora no seu corpo. Depois tudo foi filtrado, vai desembocando tudo nessa tubulação que vai cair na ureter e aí vai mandar para sua bexiga. Então, o néfron, que é essa estrutura toda, é a estrutura que faz o processo de filtragem. Entendido, meus amigos? Deixa eu ver aqui. Não, aqui tá beleza. Olha lá, depois que fez todo esse processo de filtragem, olha lá, isso cai no uréter, cai na bexiga e cai na uretra. Algumas coisas importantes aqui que a gente tem que falar sobre o processo de filtração. É o seguinte, sabe quando a calçada da sua casa suja de barro? Muitas vezes, para se limpar isso, você não tem que pegar, jogar água para fazer com que a força da água dilua aquele barro ali que está seco. E a força da água vai carregando essa sujeira. É a mesma coisa que o seu rim faz. Todo esse processo que foi filtrado aqui, que é ruim, que tem que ser jogado fora, seu organismo precisa de água para lavar isso, que nem você lava o barro na calçada. E essa água vai empurrando essa substância, conduzindo até cair aqui. Então, por isso que a água é muito importante para os rins. Porque você deve beber muita água para você ter água sobrando no seu corpo, para você ir lavando essa sujeira aqui e mandar ela embora. Se você bebe pouca água, o que seu organismo faz? Ele não tem muita água sobrando, porque você bebeu pouca água, então ele vai reabsorvendo uma grande quantidade de água aqui, porque seu organismo não pode desidratar. Então ele não vai liberar água na sua urina e desidratar. Tá entendendo? Ele vai tentar manter a concentração de água em concentrações ideais no nosso corpo, né? Manter o corpo hidratado. Então, se você bebe pouca água, você já reparou que sua urina sai escura? Por que ela sai escura? Porque seu organismo liberou água aqui na filtragem, reabsorveu água. Só que acontece, a água que ele liberou aqui para fazer essa filtragem, lavar e mandar embora, foi pouca, porque você tem pouca disponível, você não está bebendo água. E se eu uso pouca água para carregar essa sujeira, eu diluo pouco essa sujeira. Então ela fica mais concentrada. Tá entendido? Se eu tenho água sobrando, eu vou liberar as coisas boas e ruins nessa primeira filtração, que é o que ocorre, junto com a quantidade boa de água. O excesso de água que vem para cá eu reabsorvo e mando uma concentração bacana de água para lavar isso aqui com facilidade. Porque se eu vou ingerindo pouca água e vou lá filtrando aqui coisas boas e ruins, né? Água, sais minerais e outras coisas ruins. E aí eu reabsorvo a minha água, eu vou deixando pouca água para carregar essas coisas. Esse processo vai forçando a atividade dos nossos rins. Então faz mal aos rins. Por isso que é importante nós bebermos muita água para facilitar toda essa atividade, ok? E uma vez que isso tudo vai descendo, filtrado pelos ductos coletores, vai cair na ureter. O ureter vai desembocar isso na bexiga. Cadê a bexiga? E aí a nossa bexiga é o seguinte, ela é uma espécie de bolsa que ela é flexível, ela se dilata e se encolhe, tá? Ela consegue suportar até meio litro de urina. Então, à medida que vai caindo essa sujeirinha ali que foi filtrada pelos rins, que é a nossa urina, na bexiga, ela vai ter músculos na pontinha dela que vai fazer com que ela fique fechada. Vamos entender o que são esses músculos.
Que não mostrou a... O que fala? Ah, tá. Aqui tá melhor. Nossa bexiga aqui, ó. O que acontece? Na pontinha da nossa bexiga, onde que eu estou desenhando, nós temos músculos anelares, que são chamados de esfíncteres. Cadê você? Deixa eu anotar o nome aqui para vocês verem. Esfíncteres. São os músculos anelares, né, circulares, que nós vamos ter aqui, ó. Esses músculos, o que eles fazem? Eles travam o canal que é a uretra, que desemboca nos nossos órgãos genitais para urinar. Então, eles ficam travados. Vai enchendo de xixi aqui e essa bexiga vai dilatando. Aí chega uma hora que esses músculos relaxam e o xixi desce. Você já viu quando você está apertado, você fica segurando o negócio lá dentro da sua barriga? Ah, estou prendendo. Na verdade, você está prendendo esses músculos aqui. Deu para entender?